Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com as aulas de cromatografia líquida de alta eficiência, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a fase móvel utilizada em cromatografia líquida. Mas antes de continuar, pessoal, vou pedir para vocês já se inscreverem no canal, deixarem um like no vídeo, ativarem as notificações. Isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Agora sim, vamos à aula. Na aula passada, pessoal, eu apresentei para vocês, caso não tenham visto, eu vou deixar o card aqui, sobre os componentes de um cromatógrafo líquido. Bem, hoje, pessoal, vamos falar da fase móvel, bem, a solução móvel líquido que usa na fase móvel. A fase móvel, pessoal, ela normalmente é composta ou por um solvente puro ou por uma mistura de solventes. Ele deve ter alto grau de pureza, ou ser de fácil purificação, ou as impurezas não serem detectáveis no equipamento, ou porque é muito baixa a impureza, a concentração é baixa, ou porque o detector não é sensível àquelas impurezas. Tudo bem? E quando se trata de misturas, eles devem ser miscíveis em quaisquer proporção, totalmente miscíveis. Não adianta, por exemplo, eu usar uma mistura que se eu precisar mudar a proporção dela em dado momento, eu vou falar muito disso quando for falar de diluição, eles se tornarem immiscíveis. Eu vou ficar com duas fases no meu equipamento, né, na minha corrida, na minha análise, vai ter duas fases no solvente, e além de tudo, eu vou ter equilíbrio, além do equilíbrio que vai ter na coluna, na fase estacionária com a fase móvel, eu posso também ter equilíbrio entre as duas fases líquidas. Isso não pode acontecer. Então, em qualquer proporção que eu misturar esses dois solventes, eles devem ser miscíveis. Além disso, pessoal, eles têm que ter baixa viscosidade. Por quê? Como esse solvente vai ser proporcionado por uma coluna, o emprego de uma bomba, se ele for muito viscoso, ou eu precisar de uma bomba muito forte para propulsionar ele através da coluna, ou então eu vou acabar aumentando demais a pressão na coluna, pode danificar todas as peças do equipamento. O baixo ponto de ebulição é caso eu queira recuperar o analito. Existem alguns casos que eu vou falar mais para frente, que isso também é importante. Ele deve dissolver a amostra sem degradá-la. Imagina que eu tenho um solvente que vou dissolver meu analito, só que ele acaba dissociando por algum motivo o meu analito. Isso não é interessante em alguns casos. Além de tudo, pessoal, ele não pode também degradar a fase estacionária. Seja, por exemplo, uma fase líquida, lembra que eu já falei isso, depois vou deixar o link aqui na descrição para os tipos de fase estacionária. A fase líquida, na verdade, é um líquido fracamente absorvido sobre um sólido, normalmente sílica. Então, como é líquido, pode acabar sendo dissolvido na fase móvel. Então, costumava-se saturar a fase móvel com a substância que era a fase estacionária. Tudo bem. Hoje em dia, como as fases são quimicamente ligadas, é raro acontecer. Mas em alguns casos pode ser que tipo, o solvente pode atacar a ligação do silanol com o composto orgânico e degradá-la. Então você tem que tomar muito cuidado também para ter o solvente na tua fase móvel, não fazer isso na tua fase estacionária. O solvente, normalmente, pessoal, nós compramos é o grau HPLC, que é o maior grau de pureza encontrado no mercado hoje em dia. Normalmente, quando se purifica o solvente, se faz uma coluna de destilação. Nessa coluna, pessoal, você pode ter vários pontos de coleta. O ponto HPLC tem que ser sempre o ponto mais alto, ou seja, depende de muita energia para fazer o meu solvente ir evaporando, tendo equilíbrio de separação do menos volátil para o mais, até atingir o topo da coluna. Eles são comercialmente disponíveis, eu falei, eu já compro o grau HPLC no laboratório, só que por isso normalmente eles são de maiores custos. Eu já falei, sempre que envolve HPLC, o preço associado sempre vai ser alto. É a maior limitação da técnica hoje, o custo dela. Como eu falei, o equipamento é caro,
material para usar é caro, consumíveis são caros e você precisa treinar bem o teu analista também, o que encarece tudo. Os solventes mais comuns empregados é o metanol, a acetonitrila, o tetraidrofurano, cloroforme de clorometano e o metiltercbutyléter. São os solventes mais comuns empregados, embora você possa encontrar outros. Pode também empregar água para HPLC. Ela tem que ser uma água ultra purificada chamada tipo 1. O que significa isso? Ela deve passar por 2 colônias de carvão ativo para remover substâncias orgânicas e normalmente essa água que vai passar no equipamento já é destilada ou uma pré-purificação, não é água de torneira, embora alguns equipamentos possam trabalhar direto com água de torneira, tá? Depois passa por uma colônia de troca aniônica, uma colônia de troca catiônica e mais um cartucho para remover resíduos da resina de troca iônica. Muitos delas trabalham com uma luz ultravioleta de baixo comprimento de onda, o que significa maior energia para degradar compostos orgânicos. Normalmente, essa luz costuma ser até antes da colônia de carvão. Ela tem que apresentar uma resistividade de 18,2 megaohm/centímetro ou uma condutividade aproximada, né, que é o inverso, 0,54 microsiemens/centímetro a menos 1. Ou seja, isso é praticamente condutividade da autodissociação da água. Tudo bem, pessoal? Ou seja, tem que ser água, água, água e só água, sem nenhum resquício de qualquer composto orgânico ou qualquer íon. E o carbono orgânico total, no final, deve ser menor que 5 microgramas por litro. Antigamente, pessoal, se destilava várias vezes a água ou se comprava a água autopurificada, que também era caro. Hoje em dia, tem pelo menos um só aparelho que eu conheço, uma marca na verdade, que faz esse tipo de água. Alguns podem fazer água direto da rua, mas é mais caro, ou então você alimentar ele com uma água destilada ou uma água de osmose, por exemplo, e produzir essa água tipo 1. Não vou falar o nome da marca, pessoal, esse vídeo não é patrocinado, mas a gente vai falar essa água e a marca do aparelho que a produz, que é a água que a gente usa para HPLC. Eu falei, pessoal, passado, pessoal, punha permanganato na água primeiro, punha ebulição para destruir o carbono, matéria orgânica em geral, depois destilava de novo várias vezes. Hoje em dia, você tem um aparelho disponível, caro ainda, um custo elevado, como sempre, mas pode comprar e produzir essa água no próprio laboratório. Agora, pessoal, vamos entender um pouco o conceito de força cromatográfica da fase móvel. É a capacidade de interação da fase móvel com os componentes da mistura. Ele está relacionado com a polaridade do solvente ou dos solventes empregados na fase móvel. E não só isso, pessoal, mas também com o força-peso do solvente, ou seja, a proporção dele na mistura. Tudo bem, pessoal? Vamos entender um pouco o que é isso. Temos aqui, então, pessoal, uma tabela que eu tirei justamente do livro da professora Carol Collins, que eu já falei para vocês, o Fundamentos de Cromatografia. Normalmente para fase reversa, o que significa fase móvel mais polar, fase estacionária mais apolar. A água tem peso zero, né? Ou seja, por ela ser muito polar, normalmente ela é o solvente base, normalmente de misturas, e daí você diminui a polaridade dela com os outros solventes, no caso acetonitrila, metanol e tetrahidrofurano. Quando se trabalha na fase normal, ou seja, fase estacionária polar, fase móvel apolar, daí o solvente base, né, 0 é o hexano, que é o mais apolar de todos, então eu aumento a polaridade com os outros solventes. Então, esse seria o fator para aumentar a polaridade da fase móvel. Daí notem que a água é o maior de todos, porque é o mais polar. Pessoal, cloroforme de clorometano, o éter metiltercbutílico, né, o metiltercbutyléter, tanto faz, e hexano não são usados em fase reversa. Tudo bem? Então isso aqui é só uma
característica para vocês entenderem futuramente alguns fenômenos em outras aulas. Temos aqui, pessoal, o que chamamos de triângulo de Snyder, que é um triângulo que classifica as fases móveis em caráter mais básico, ácido. Na verdade, o básico é acepção de próton, o ácido é por doação de próton e o dipolar, ou seja, o aumento de forças dipolares dentro do solvente. Tudo bem? Quando se trabalha com fase móvel, polar, fase reversa no caso, a acetonitrila tende a ser um solvente de caráter um pouco mais ácido, por exemplo, o metanol mais básico, e o tetridofurano tem um caráter mais dipolar, para aumentar mais as forças de polo do solvente. Então a gente trabalha com esse triângulo. E quando é fase normal, o cloroformo é o mais ácido, o metiltercobutiléter o mais básico, ou seja, doador de próton, aceptor de próton, e o diclorometano é o que aumenta as forças dipolares da solução. Então tem que ter esse conceito, pessoal, mais para frente para, como eu falei, é uma introdução à fase móvel. Futuramente eu vou falar mais para vocês sobre essa importância em eluição, na verdade. E quando o pessoal quiser fazer uma troca de solventes, é possível. Imagina que eu trabalho com uma fase móvel metanol-água. Vou colar, gente, tá? Dá licença. Eu trabalho com uma fase móvel metanol-água na proporção 70-30. 70% metanol, 30% água. Eu quero trocar, o metanol é mais básico, eu quero usar uma fase mais ácida, por exemplo, e usar a acetonitrila. Então, pessoal, eu uso essa conta aqui para saber qual a proporção de acetonitrila eu devo usar. Então, aqui eu teria a proporção 0,7, né, o 70 do metanol, a força-peso dele e a força-peso do novo solvente, no caso é a acetonitrila. Então, pessoal, estou colando aqui, dá licença. Uma fase móvel metanol, água, tem a mesma força cromatográfica de uma, deixa eu ver, acetonitrila, 0,57 ou 57% de acetonitrila e 43% de água. Tudo bem? Se eu quiser trocar por tetraidrofurano, por exemplo, em vez de metanol, daria 40% de THF e 60% de água. Tudo bem, pessoal? De novo, estou colando aqui do livro, tá? Então, pessoal, é uma continha simples, é praticamente uma regra de 3, tá vendo? Multiplicação e divisão, você ajusta a proporção de um novo solvente, como eu falei. Preciso de um solvente que é mais doador de prótons, então eu uso acetonitrila, mas eu quero trocar, sem mudar a força de separação, para um mais aceptor de prótons, como metanol, ou um que aumente mais o caráter dipolar da solução. Então eu uso essa conta aqui, tudo bem? Então a proporção do solvente novo eu quero utilizar, a proporção do solvente antigo, a força-peso dele e a força-peso do solvente novo que eu quero usar. Tudo bem? Continha simples. Algumas vezes, pessoal, é necessário utilizar tampão na fase móvel, não apenas solventes ou água. Então eu posso usar uma solução tampão para um ajuste de pH, por exemplo. Ele deve ser, obviamente, preparado com água ultrapurificada tipo 1, e os reagentes também devem ter uma pureza compatível com a técnica, ou seja, tem que ter uma alta pureza. Costuma dizer, pessoal, que não é bom essas soluções tampão ter um componente que vai absorver um comprimento de onda maior que 220 nanômetros. Normalmente tem que ficar mais baixo, que normalmente quando se trabalha com detectores UV-Vis, você começa a trabalhar mais ou menos em 220 adiante. Tudo bem? Eles têm que ser diluídos, pessoal, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. A concentração total de íons deve estar entre 10 e 25 milimolar. E normalmente ele é misturado com solventes. Por isso que tem que ser diluído, porque se tiver muito sal dissolvido, né, for muito concentrado,
Isso pode acabar causando precipitação dos sais, depende do solvente que você usa, e esses sais podem acabar cristalizando na bomba, na coluna, no detector, no injetor, e isso pode acabar danificando o equipamento. Tudo bem? Então ele tem que ser o mais diluído possível. Além disso, pessoal, bom, normalmente é usado em separações ou de íons ou de biomoléculas, então tem uma característica que tem que saber. Normalmente você separa compostos de caráter ácido. Então assume que a molécula, quando tem o pKa menor do valor de pH usado no tampão, menos 1, ele está na forma molecular, e quando está no o valor do pKa do analito está maior que o valor do pH do tampão mais 1, ele está na forma de ânion, já está na forma desprotonada. Tudo bem? Então, quer dizer isso, pessoal? Imagina que eu estou usando uma solução tampão pH 4. Substância tem pK de 3 para baixo, nesse valor de pH 4, ele vai estar na forma molecular. Substâncias que tem o pKa 5 ou superior vão estar na forma de ânions. Tudo bem? Vai estar na forma ionizada. E o que tiver nessa faixa entre mais ou menos 1 vai ter um equilíbrio entre a espécie dissociada e a espécie protonada. Tudo bem, pessoal? Então, você tem que saber muito bem qual que é o pKa dos teus analitos para saber qual a melhor faixa de pH para utilizar. E o inverso também quando eu estou usando separação em compostos básicos. Ele vai estar agora na forma ionizada, ou seja, na forma de cátion, quando o pKa da substância tiver um valor do pH menos 1. Então, se eu estou trabalhando agora com um tampão pH 9, por exemplo, tudo que vai pKa, no caso, de 8 para baixo, vai estar na forma iônica. O que tiver pKa do valor de pH mais 1, ou seja, de 10 para cima, no caso de um tampão pH 9, por exemplo, que eu dei aqui, vai estar na forma molecular, na forma não dissociada. E o que tiver na faixa entre 8 e 10 vai ter equilíbrio de espécies dissociada e não dissociada. Então, não é interessante trabalhar com compostos tão próximos ao pH do tampão. Normalmente, pessoal, depois que se termina a análise, né, a corrida, eu vou desligar o equipamento, é interessante passar uma fase móvel sem tampão para tirar qualquer resquício de sal, porque além de tudo, pessoal, ele pode cristalizar, como eu já falei, mas também são substâncias muito passíveis de criar fungos. Então, pessoal, pode acabar estragando a coluna por crescimento de fungos. Então, normalmente você trabalha uma solução, por exemplo, metanol e um tampão pH 5, por exemplo. Terminou, passa o metanol água, tem uma proporção igual, por exemplo, eu usei 60 metanol, 40 tampão. Usar 60 metanol, 40 água, ou até mais metanol do que água, para arrastar qualquer resíduo dos íons presentes no tampão para evitar que se cresça fungo. Se crescer fungo na coluna, você perde a coluna. E como eu já falei, pessoal, tudo relacionado a HPLC é de custo elevado, então você não pode perder uma coluna à toa. Outra coisa, pessoal, que é muito importante falar, que tem uma discussão agora sobre o uso de tampão. Alguns autores dizem que eu devo ajustar o pH do tampão. Por exemplo, eu fiz um tampão pH 5, peguei 40, por exemplo, 400 ml dele e misturei com 600 ml de metanol. Outros falam que não, que eu tenho que preparar a solução, misturar com metanol, depois ajustar o pH. Qual que é a discussão? Se eu primeiro ajusto o pH, depois diluo, eu posso acabar tendo, embora a definição de tampão é suportar, manter o pH mesmo com diluição, como são soluções muito diluídas, pode acabar perdendo esse efeito e alterar um pouco o pH. Por outro lado, normalmente nós utilizamos o eletrodo que é calibrado para água.
Se eu colocar um solvente, uma concentração muito alta às vezes, eu posso ter alteração tanto na força do íon, na atividade do IOH+, que é o pH na verdade, e também, depende do solvente, pode danificar o meu eletrodo. Então, pessoal, tem muita discussão de como preparar. O que até tem um livro da professora Carol Collins fala, quando você vai fazer uma publicação falando que utilizou um tampão, explique durante o processo como você fez. Se eu primeiro ajustei o pH, depois misturei com o solvente, ou se eu misturei, por exemplo, uma solução ácida com solvente, depois ajustei o pH. Tudo bem, pessoal? Particularmente, eu faço da primeira forma. Ajusto o pH, depois mistura o solvente. Tudo bem? Mas daí depende muito de como se trabalha. Temos aqui algumas substâncias que são empregadas para tampão, tá, pessoal? Então, acetato tem o pKa 4.8, aproximadamente 4,75, e ele absorve, né, o limite de absorvância 210. O ácido fluoracético é um ácido muito forte, normalmente usado para separação de moléculas. Ele também é bem volátil, ele é muito forte, né? O pKa dele é muito menor que 2 e também tem absorção de 210 máxima, né? O limite de absorção. A amônia normalmente é usada para tampão alcalino, pH 9.2. O formiato do ácido fórmico 3.8. O citrato, né, tem 3 daí, são um triácido, na verdade, o ácido cítrico tem 3 prótons, então vai ter 3 faixas de pH. Ele já não é tão legal, eu falei, não pode absorver componentes de íons superiores a 220, né? Esse aqui vai a 230. O fosfato também tem 3, né? Um triácido. Ele absorve abaixo de 200, nesse ponto ele é bem legal. Usar fosfato. A triotiamina também é um composto alcalino. Também não absorve componentes de onda de 200 para cima, então não tem problema. Um que é muito utilizado, né? O trihidroximetil aminometano, chamado de TRIS, tem o pK de 8.3 e também absorve aí no limite 205, ou seja, de 205 para baixo não pode utilizar nenhuma absorção. Então, o interessante, pessoal, que todos esses valores aqui de absorção são para soluções muito diluídas, calculadas em 10 milimolar, com exceção do ácido trifluoracético e do fosfato, que permite até 0,1%. Novamente, pessoal, força iônica muito alta pode dar problema, então tem que ver sempre o que você quer trabalhar, se é necessário utilizar essa substância e como está na literatura. Tudo bem? O que eu mais usei, pessoal, basicamente foi tris e acetato, tá? Mas foi muito pouco que eu trabalhei com HPLC. Agora, pessoal, tão importante quanto o tipo da fase móvel é o preparo da fase móvel. E quando eu tive com a professora Bel Jardim, ela sempre falava: como você fizer a fase móvel, faça sempre. Por exemplo, aqui tem um exemplo: a pessoa colocou 400 ml num balão de 1 litro de água e completou com metanol. Para fazer uma fase móvel, 60 metanol, 40 água. Um outro analista misturou 400 ml de água, medida numa proveta, com 600 metanol, medido em outra proveta, misturou num frasco. Aqui a pessoa, né, o analista colocou 600 ml de metanol no balão de 1 litro e completou até o menisco com água. E aqui, pessoal, já existem equipamentos, que eu vou falar mais para frente, vou falar de bombas, que você pode colocar os solventes individuais e fazer a mistura por vazão, né? No caso, ele está uma vazão de água de 0,4 ml por minuto e 0,6 ml por minuto de metanol e a mistura é feita pela bomba. Bem, observe, pessoal, que uma mesma corrida aqui deu resultados diferentes para a mesma fase móvel 60 metanol, 40 água. Por quê, pessoal? Porque elas não são exatamente a mesma fase móvel,
por causa da contração ou dilatação, depende de como é que é a interação dos solventes. Então, eu vou ter misturas, vou ter volumes finais diferentes. Por exemplo, normalmente quando você mistura metanol e água, você tem uma dilatação, uma contração, desculpa, do volume. Então, devido a interações intermoleculares, você misturar 40 de água e 60 de metanol, você não vai ter 100 exatamente no final. E isso vai acontecer, pessoal, aqui porque eu vou acabar pondo um pouco mais de metanol, nesse caso, e aqui eu vou acabar colocando um pouco mais de água, nesses momentos aqui, tá vendo? Então, cada um vai dar uma pequena variação na polaridade, porque a proporção não vai estar exatamente 60, 40. Ah, qual é o jeito certo de fazer? Não importa. Mas uma vez que você faz de um jeito, sempre faça do mesmo jeito. Tudo bem, pessoal? O que eu fiz foi ou dessa forma aqui, nas poucas vezes, ou dessa forma aqui, tá? Dessa forma e dessa forma eu nunca fiz. Mas, como a professora falava, eu repito, se você fizer assim, faça sempre assim. Se você fizer dessa forma, faça sempre dessa forma. Se você trabalhar com bomba multicanais, que eu vou falar na sua frente, não tem problema. E se você fizer dessa forma, mantenha. Notem, pessoal, como principalmente esse último pico muda bastante o tempo de retenção dele. Tudo bem? Então, isso pode afetar a força do solvente e pode afetar a separação. Tudo bem? Outra coisa importante, pessoal, é a filtração da fase móvel. Por quê? Qualquer material particulado pode também acabar danificando coluna, bomba. Então é sempre importante filtrar a fase móvel. Normalmente, pessoal, nós fazemos em filtros de membrana, que tem diâmetro de poro de 0,45 micrômetros. São membranas disponíveis comercialmente. Elas podem ser Teflon, polipropileno hidrofóbico ou hidrofílico, nitrocelulose e tem diversos materiais. Qual que você deve comprar? Uma que não dissolva com o teu solvente. Tudo bem? Então, o Teflon é mais caro, mas normalmente ele é inerte, então você pode usar qualquer tipo de solvente. Normalmente, polipropileno hidrofóbico é para fases com mais água, o hidrofílico para fases móveis mais apolares, com pouca água. Eu não sei nitrocelulose de verdade, pessoal, se é mais hidrofóbico ou hidrofílico, vou ser sincero. E normalmente essa filtração é feita a vácuo. O que eu já vi gente fazer? Pegar os solventes, filtrar, misturar, filtrar de novo para garantir que não tenha nenhum particulado. Tudo bem, pessoal? Qualquer particulado pode acabar oxidando alguma pecinha da bomba ou da coluna, entupindo, então é bem cuidadoso, tem que ser bem limpo para trabalhar com HPLC. Aqui, pessoal, são as membranas, tá? Você compra, como eu falei, comercialmente já essas membranas e normalmente elas são descartáveis, tá? E também, como sempre, HPLC não tem um custo assim tão acessível, são relativamente caras. Normalmente, pessoal, a filtração é feita em frascos assim, né? Você também compra esse material. É um Kitasato um pouquinho diferente, né? Notem, aqui você tem um frasco normalmente de 1 litro, com uma junta esmerilhada. Aqui seria um vidro sinterizado, né? Onde você coloca o filtro, né? Tem um suportinho de inox também para colocar. Você prende o copo com uma pinça, encaixa tudo isso e aplica o vácuo nessa saída aqui. Normalmente, pessoal, terminou de usar, lava bem e eu normalmente costumo depois deixar secar com bastante cuidado, cobrir para não cair poeira, tá? Então eu filtro minha fase móvel aqui usando vácuo. Alguns equipamentos, pessoal, já vem com um filtrinho aqui, vem com um frasco, por exemplo, aqui para você colocar a tua fase móvel, já vem com equipamento. Vem alguns filtrinhos de inox também para auxiliar, mas para garantir eu sempre filtro a fase móvel antes. E já tem um filtro de segurança aqui caso passe algum particulado que a gente consiga perceber. Tudo bem? Outra coisa, pessoal, é a degaseificação da fase móvel. Você remover qualquer gás dissolvido.
que tem a fase móvel, né? Pode acabar dissolvendo, principalmente em água, dissolver alguns gases. É para evitar a formação de bolhas, principalmente na coluna, né? Se formar uma bolha na coluna, ela pode atrapalhar a separação, né? Porque ficar um ponto e não vai passar solvente, não vai passar analito. Na bomba pode formar um processo de cavitação, né? Que você forma bolhas dentro da bomba. Essas bolhas podem danificar o processo de separação. Ou, depende do detector, uma bolha pode ser, por exemplo, um detector de UV-Vis, ele pode mudar o índice de refração ou causar uma absorção, então pode atrapalhar a detecção também. Normalmente essa degasificação é feita com ultrassom mais vácuo, né? Às vezes tipo, vem uma outra peça no próprio Kitasato que você filtrou, você aplica a vácuo e põe ultrassom. Eu costumo usar só ultrassom, tá? Isso já é bastante para remover os gases, mas depende do tipo de fase móvel, pode acabar degradando também. Mas os equipamentos já vêm, alguns deles mais modernos, vêm com um degasser, que é uma substância para auxiliar na remoção desses gases. Que são equipamentos assim, tá? Então você entra da fase móvel, você tem uma bobina normalmente de Teflon, que é permeável a muitos gases, na verdade, e você aplica vácuo nessa região. Então a fase móvel fica passando por uma membrana que é permeável a gases, dentro de um sistema a vácuo. Então o vácuo vai acabar puxando esses gases, né, porque eles vão tender, devido à fugacidade, ir para a fase de menor pressão. Tudo bem? Mas, como eu falei, sempre combino o ultrassom com vácuo e um degasser para garantir que não tenha gases dissolvidos ou que o pouco que tenha não forme bolhas no sistema. Tudo bem? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem longo, tem muita coisa para falar de fase móvel. Eu até pensei em dividir em duas partes, mas acho que ia ficar meio estranho o entendimento. Pessoal, chegou até aqui, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda bastante a divulgação do canal. Compartilhe também nas redes sociais de vocês, porque de repente outros colegas podem também estar precisando dessas informações. Sigam o canal na rede social, Facebook, Twitter e Instagram. Lembrando, eu sou mais ativo no Instagram. Dúvidas, pessoal, pode ser ou deixadas aqui nos comentários ou enviadas por e-mail, no e-mail que é semdúvidas@gmail.com ou até mesmo através das redes sociais. É tudo por hoje, até a próxima. Valeu, tchau.